Obrigado, Márcia. Bom dia a todos, todas. Uma alegria poder estar aqui novamente, em meio aos irmãos e irmãs da Sociedade Teosófica, em mais uma escola de verão, um trabalho que a Sociedade Teosófica no Brasil vem realizando de modo perseverante, constante, ao longo de décadas, né? Chegamos no 41º evento de escola de verão no nosso país, congregando os teosofistas e simpatizantes da Sociedade Teosófica, da espiritualidade, da teosofia, irmanados que estão e se encontram novamente em torno de um grande tema de espiritualidade dentro dos ensinamentos que a Sociedade Teosófica se propôs a colocar e beneficiar como uma difusora em prol da humanidade. Nesse ano, nos encontramos em torno do tema karma e regeneração, com lições que podemos talvez extrair dos momentos atuais, ou do momento em que ora nos encontramos, como bem nos vemos, né? Já seguindo aí, talvez, no início de 2022, para um terceiro ano de uma nova experiência, talvez inédita para todos nós, com esta questão da pandemia, que reestabeleceu, talvez, muitos dos nossos aspectos do viver, do conviver, de tentar compreender o mundo e mesmo perceber as nossas limitações, dificuldades e, quem sabe, também o potencial que está dentro do coração e da mente de cada um de nós e da humanidade como um todo. Tivemos belas apresentações aí nos primeiros dias e seguimos nesse nosso terceiro dia. Hoje, a apresentação aqui abrindo amanhã, me proponho a partilhar com os irmãos, com as irmãs, diz respeito justamente a uma reflexão sobre o karma e a regeneração em abordagens individual e coletiva. Quando falamos de karma, parece que a palavra até já quase se banalizou. De algum modo, imaginamos, numa primeira premissa, essa questão de causa e efeito, numa perspectiva de aprisionamento. Porém, talvez tenhamos a utilização de uma mesma palavra, karma, para questões que, embora estejam ligadas, talvez gerem consequências, aspectos ou premissas em várias dimensões de modo algo diferente. Ontem o Marcelo tentou nos apresentar e nos apresentou abordagens na perspectiva que ele trouxe com o título de micro e macro. É curioso nós pensarmos que o karma, além de uma questão ou conotação humana, tem aspectos naquilo que está ainda aquém da condição humana e tem aspectos naquilo que está além da condição humana. Em algum momento, nós falamos que os mundos reencarnam, os planetas reencarnam sob o efeito do domínio de uma lei inexorável, de uma lei kármica. Nós podemos falar que o próprio surgimento e desaparecimento de universos seguem a mesma premissa e a mesma lei. Isso talvez possa ser visto numa dimensão supra-humana. Os universos são, na eternidade sem fim e nem começo, filhos daqueles que o precederam, como possibilidade e oportunidade, possivelmente, de despertar na realização da plenitude desta essência divina, que tudo que está sob o domínio da manifestação traz consigo, mas que, especialmente na condição humana, com algum elemento que lhe dá singularidade, especialidade, ganha um contorno todo específico, a partir do qual talvez a ideia reflexiva sobre o karma se nos faça mais sentido. Se diz que tudo que está sob o domínio de um universo manifestado submete-se ao efeito do karma. E dentro do efeito do karma está interligado num processo de evolução conjunto, com uma interconexão daquilo que nós chamamos sejam talvez os 7 reinos, em meio aos quais nós encontramos o reino humano. Existe talvez uma interconexão entre todas as formas de vida, as múltiplas formas daquilo que se diz é a vida una, interconectadas que seguem juntas num processo de evolução. Como nós vimos e normalmente falamos nas nossas palestras e nos nossos estudos teosóficos, temos a oportunidade de talvez conhecer, refletir, aprender e realizar.
tanto aquilo que precede a condição mineral, como o mineral, o vegetal, o animal, seguem juntos num processo evolutivo, interconectados, numa interdependência. O monge budista Zen, que recém nos deixou nesse plano de existência, Thich Nhat Hanh, num dado momento nos diz, mais do que uma interdependência, talvez exista uma interexistência. E isso muito se aproxima de determinados momentos em que a voz do silêncio nos diz que vivemos em tudo. E tudo vive em nós. E que talvez não consigamos abrir os nossos olhos para a percepção da realidade enquanto não conseguirmos realmente, mais do que perceber, ser e viver em tudo e em todos. Enquanto não conseguirmos mais do que perceber, mas realizar que tudo que vive, vive dentro de nós. Que nós somos o mundo. E que o mundo se expressa através de cada um de nós. Então, nós usamos uma única palavra, karma. E essa única palavra, talvez pela pobreza da nossa linguagem, que emana do sânscrito, e que, primeiramente, tem a ideia de ação. Nós, às vezes, falamos ação e reação. Krishnamurti diz, não faz sentido atribuir ao karma ação e reação, porque a toda ação, necessária e inexoravelmente, há e traz consigo a reação. Nós usamos, então, a palavra karma. Seja para aquilo que precede a experiência humana, seja aquilo que transcende a própria experiência humana. Os indianos, num dado momento, mencionam Ritan como perfeito equilíbrio e harmonia de todo o universo manifestado naquele estado primevo, pronto para que a hora soe, pronto para que o verbo divino comece a soar. Existe aquele ponto de perfeita harmonia, de completa integração. Todo ele imantado de um amor divino. E então a hora soa e a eclosão da vida emana. E um universo se manifesta, dando sequência, talvez numa dimensão que escapa à nossa capacidade cognitiva, a um contínuo sem início e sem fim desse processo evolutivo, colocando em jogo e possibilitando aquelas que são, segundo nos diz a doutrina secreta na sua terceira proposição, as mônadas peregrinas nos diversos reinos da existência. Todas elas irmãs e filhas da mesma alma cósmica universal, mas que se expressam em miríades de pontos de luz, mergulhando nos véus desta matéria manifestada, até encontrar-se neste plano da manifestação, e então os indianos começam a falar. Ritan se expressa em karma dharma. E quando nós alcançamos a nossa individualização, ascendendo na consciência para além daqueles reinos pré-humanos, de repente nos vimos numa condição humana e nos percebemos um mundo em que sentimos fome, sede, necessidade de sermos amados, na busca de carinho e de felicidade. E começamos a agir, possivelmente às cegas, tentando encontrar aquilo que dê sentido à nossa existência para as necessidades mais primárias, saciar a sede, aplacar a necessidade de alimentar esse corpo e seguir caminhando errante pelo mundo sem entender exatamente o que nos cabe fazer e por que aqui nos encontramos. E então nos apaixonamos, e nos casamos, e temos filhos, e procriamos, e percebemos o envelhecer, a finitude e o desaparecimento. E talvez, num dado momento, comecemos a nos perguntar por que isso tudo? Existe uma razão para a nossa existência?
Existe algo que dê sentido mais profundo para a experiência do viver? Disse que talvez, simbolicamente, no Gênesis, nos colocamos diante da árvore do bem e do mal e temos a possibilidade de experimentar a fruta do conhecimento. E experimentando a fruta do conhecimento do bem e do mal, de repente começamos a tentar abrir os nossos olhos para perceber que a experiência do viver impacta a vida de todos aqueles que conosco dividem essa mesma experiência. E que a nossa experiência na busca de tentativa de sermos felizes, por vezes, possivelmente, provoca dor e sofrimento em todos aqueles que conosco caminham e que são, talvez, instrumento para uma busca pessoal daquilo que nós entendemos que precisamos, para podermos ser felizes. Nesse momento, talvez estejamos diante de nós, com potencial e limitação, com virtudes passíveis de serem talvez levadas à perfeição e com tendências que talvez nos façam não muito diferentes dos animais que simplesmente sobrevivem, passando por cima de quaisquer outros, apenas para satisfazer os seus impulsos mais primários a serem satisfeitos. E aí, talvez, não por acaso, encontramos grupos e amigos que começam a nos falar algo sobre o karma. E que, nos falando algo sobre o karma, nos dizem que nós estamos aprisionados. Blavatsky, em um dado momento, mencionando a humanidade, nos diz que nós somos filhos da necessidade e escravos dos nossos desejos. E ela, talvez, ainda refletindo um pouco mais sobre o karma, nos diz que a gênese está no desejo. No desejo conjugado com a nossa condição humana de determos uma mente que não sabemos exatamente o que é e que potencial traz consigo, mas que através da qual, subjugada que está pelo desejo, cria condições e atmosferas individuais e coletivas que pigmentam o mundo em que nos encontramos, fazendo disso um espaço de miséria ou talvez um espaço que se abre para a percepção e fluência de uma sabedoria que liberta. Filhos da necessidade, escravos do desejo. Quando começamos a ouvir algo sobre o karma, talvez percebamos que o desejo é uma causa instrumental de uma prisão. Porque tudo aquilo que se deseja necessariamente há de ser fluído. Necessariamente há de ser fluído. És responsável por aquilo que cativas. Já se havia um ensinamento para crianças de Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe. És eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Atraíste para ti e és agora responsável por carregar os efeitos consectários daquilo que buscas. E começamos talvez a tentar entender, buscando compreender o karma nessa dimensão de bem e mal, que existe algo que traz mérito e algo que não tem mérito. No Sankhya talvez se chame isso de um karma, o papa karma e o punya karma. Um karma sem mérito e um karma meritório. E talvez, ainda na nossa infância, que tenta alcançar uma maturidade, descobramos que fazer o bem traz consigo necessariamente uma consequência que frutifica como bem. Jorge Benjor, brincando nas suas letras, em um dado momento vai nos dizer: se malandro soubesse como é bom ser honesto, era malandro, era honesto só por malandragem. E então começamos a ouvir que existe um segredo no universo. E ouvindo acerca desse segredo, de repente nós descobrimos que gentileza gera gentileza. Que se esperas que o mundo seja gentil e sorria para ti,
Só colherás o sorriso do mundo quando tu primeiro puderes sorrir para ele. Sorri e descobre. Como o mundo retribui com sorrisos e gentileza os atos e as palavras bem colocadas em benefício de todos os seres. E talvez ampliando essa percepção, a gente descubra em um dado momento, se busca a prosperidade, que ela é filha necessária da generosidade. E que jamais terás prosperidade ou experiência de prosperidade enquanto não aprenderes o sentido profundo da generosidade. E então, talvez dentro disso, comecemos a tentar nos inclinar num caminho da generosidade e da gentileza, buscando alcançar a prosperidade e a alegria, e descobramos que isso chega até nós e nos mantém aprisionados numa esfera dimensional humana. Arjuna fica estupefato, quando num primeiro momento entende que talvez não deva agir, porque toda ação é produtora de karma, que aprisiona. E de repente é chamado, como talvez a essência do ensinamento teosófico o faça, como um chamado à ação. Um chamado à ação. Radha Burnier, nossa presidente, que inspira gerações de teosofistas, em vida e mesmo na lembrança da sua presença, nos diz que a teosofia é um chamado à ação, ao dever. Blavatsky nos diz que a quinta essência da teosofia é o dever. Mas Arjuna escuta aquilo e diz: como posso eu lutar com tudo aquilo que significou e deu sentido à minha vida? Isso produz karma. E significaria um fratricídio. E Krishna lhe diz que o cumprimento do dever vai além daquilo que é a nossa míope percepção do que possa significar o karma, e diz: levanta e luta. Talvez a gente descubra que nossa busca de felicidade pessoal, com méritos que possam ser acumulados na prática do bem, traz em si um mérito que acalenta e se esvai na fruição do efeito kármico na exata medida do esforço e do mérito alcançado. Então, se a saída não está em lutar, não lutar, e se o lutar significa eventualmente a construção de um karma que possa ser meritório, que se esgote e que ainda nos mantenha aprisionados, há algo além do karma. Vocês já se perguntaram isso? Há algo além do karma? Há realidade além do karma? Se nós pegarmos o glossário teosófico no verbete karma, encontraremos ali, em meio a uma longa explanação, algo talvez interessante para a nossa meditação e reflexão. Eu vou ler. Em meio ao verbete karma, o karma é uno com um incognoscível, do qual é um aspecto em seus efeitos no mundo fenomenal. O karma é uno com aquilo. Entre aquilo que não se conhece e aquilo que é conhecido, existe uma unidade difícil de ser compreendida. E quando nós nos propomos a tentar entender karma coletivo e individual, e talvez, se o tempo nos permite, regeneração individual e coletiva, nós estamos talvez tentando tocar esse ponto adimensional que conecta o incognoscível com todo o universo manifestado. Talvez não por acaso, Nagarjuna destaca Madhyamika, ou o caminho do meio. Talvez não por acaso, aquele ensinamento que surge como o Sutra do Coração nos diz que este mundo manifestado tem no seu coração o vazio do incompreensível, que é amor e plenitude. E aquilo que nós não compreendemos, que é vazio, que é incognoscível,
tem no seu coração o ponto da regeneração, que é em si a essência de todo mundo. É um vazio pleno, um pleno vazio. Não são dois. Quando nós, talvez, começando a ouvir e tentando entender que talvez exista uma ação que não deixa resíduo kármico, assim como Arjuna, descobrimos que existe um chamado para a ação, independente do fruto que possa decorrer dela. E talvez, além de simplesmente renunciar ao fruto, porque talvez a própria renúncia do fruto guarde consigo uma semente do próprio desejo de aspiração ao infinito, para além da própria renúncia, uma natural realização disso possa começar a acontecer. Se diz que nós somos uno em múltiplos, sem dualidade. Como um universo manifestado é uno com o incognoscível, sem dualidade. O mistério do uno e do múltiplo está dentro de cada um de nós. Tu és a humanidade. A humanidade é aquilo que nós somos. E quando nós nos deparamos com atos de iniquidade no mundo, esses atos de iniquidade no mundo apenas são percebidos e vistos por cada um de nós, porque eles são da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade. É curioso porque, quando pensamos no karma, num esgotamento do karma, numa transcendência do karma, numa realização da libertação, da emancipação da consciência, imaginamos talvez que estamos além de todas essas vicissitudes de tempo e espaço, de sofrimento e de miséria, e de repente começamos a perceber surgir um budismo para além dos Himalaias, com a ideia de um bodhisattva, e de repente rompendo talvez um paradigma lógico, vindo numa contramão de uma tentativa de redenção egóica, Nagarjuna, escrevendo a um rei que ascendia ao trono e busca orientação espiritual de um sábio, escreve um tratado chamado A Grinalda de Ouro. Em meio a esse tratado, num dado momento, ele escreve o seguinte, falando de um bodhisattva, de um salvador da humanidade, que eu possa ser querido por todos os seres, que todos os seres possam ser queridos por mim, e que todos os bons atos que em um dado momento eu possa ter produzido frutifiquem em benefício de todos os seres. E que todos os maus atos que tenham sido produzidos por quem quer que seja, frutifiquem em mim. Como assim? Há alguns anos, talvez década, populariza-se, em meio à nossa humanidade no Ocidente, aquilo que nós conhecemos como Ho'oponopono. Se nós formos ler ou reler, talvez, a Sabedoria Antiga de doutora Annie Besant, veremos a essência de Ho'oponopono ali apresentado por Besant como a questão do perdão e da percepção da responsabilidade que nós temos por tudo que colocamos no mundo, direta ou indiretamente, percebamos ou não percebamos, mas como agentes que compõem esta humanidade. No Ho'oponopono, um médico teria ajudado a curar todo um setor com doentes gravíssimos, olhando as suas fichas e percebendo profundamente a sua responsabilidade na mazela de todos aqueles seres. Chegando talvez numa conclusão que nós adotamos apenas como fórmula ou talvez receita de bolo, em que repetimos. Tem um valor essa repetição, mas talvez muito mais profundo e um potencial de libertação quando não é mera palavra ou repetição, mas sim uma vivência e uma realização. A conclusão daquele médico, na ajuda dos enfermos, era: sinto muito, realmente me perdoe.
Sou-te grato. Eu te amo. Quando nós temos dificuldades nos relacionamentos primeiros com pais e com mães, em razão da limitação deles no trato conosco, em um dado momento talvez possamos perceber o quanto por amor, erro e acerto, naquilo que eles puderam transmitir, foi trazido em nosso benefício. Quando reconhecemos o amor daqueles que nos precederam, e o budismo nos diz, todos são vossas mães, todos são vossos pais. Talvez possamos chegar naquele ponto de viragem, trazido-nos no caminho da primeira para a segunda parte, saindo apenas da experiência, da prova do fruto do bem e do mal, para quem sabe dar um passo além. Nós somos, da nossa infância, na juventude e tentativa da maturidade, escolhedores. Lutamos no Kurukshetra contra as nossas tendências que limitam e nos chamam para a realização de atos que criam danos e dores ao mundo, tentando produzir e lançar bem ao mundo, ainda que talvez inconscientemente almejemos uma redenção num espaço no céu. Até que na viragem de luz no caminho da primeira para a segunda parte nos é dito, não está certo, não está certo. Muito recebeste, muito, nós recebemos de todo mundo. Aquilo que nós vimos como mal, como dor, como sofrimento, como expiação, é para nós. Nesse karma, um aspecto do efeito manifestado, uno com o inefável e com o incognoscível, um presente de abertura, de percepção das portas que levam à emancipação e à libertação. Nós recebemos esse presente. O que nos cabe agora? Não está certo. Muito recebeste. Cabe agora retribuires. A tentativa de retribuição é um caminho de regeneração. É um caminho de regeneração que talvez nos leve para aquilo que está num espaço além do karma. Não porque se quer escapar do karma, pelo contrário. A voz do silêncio nos diz que existem sendas, a senda da libertação e a senda da renúncia. A senda da renúncia é aquela que leva ao ser que se liberta a oportunidade de servir, libertando todos os seres, para que todos os seres, a seu tempo, sejam felizes, não na felicidade fugidia que se contrapõe ao sofrimento e à tristeza, mas naquela perene que nos faz perceber que somos unos com o todo. Quando percebemos luzes no mundo, essas luzes são a redenção do mundo. Quando percebemos mazelas no mundo, essas mazelas são um instrumental pedagógico do karma, tal qual as luzes que nos permitem aprender conjugadamente com a dor e com o amor. Nós estamos em meio ao amor, vivendo a experiência cognitiva e sensorial da dor, para que através dessa experiência renascemos em espírito para aquilo que sempre fomos em essência, pura luz amorosa que brilha em benefício de todos os seres, possibilitando-nos que a luz que trazem em si se transformem também na grande luz que ilumina o mundo. Concluindo, um ser que liberta a consciência de um mundo de manifestação e de necessidade leva consigo o mundo. E, eventualmente, esse mesmo ser faz um voto de permanecer. Esse voto de permanecer, de algum modo, nos é inspirado, tanto na Voz do Silêncio, como em Luz no Caminho, e outros livros que nós temos a fortuna e o bom karma de poder acessar. Um adendo final de Luz no Caminho surge como tema karma, e um Mahatma, um mestre de sabedoria, ali coloca: aprende.
que não há remédio para o desejo, que ele sempre se renova. Aprende que o desejo se sutiliza e nos engana quando imaginamos que estamos agindo impessoalmente e talvez percebamos que trabalhamos para a obtenção de uma salvação pessoal. Descobre e realiza que a única saída para o desejo é quando te focas ouvindo e vendo aquilo que é invisível, aquilo que é inútil. A Sociedade Teosófica, meus irmãos, desde a sua fundação e até hoje, nascendo sob o signo da fraternidade universal, talvez nos mostre um caminho de realização da verdade, nos dizendo que existe uma possibilidade de transformação profunda espiritual, nos percebendo irmãos e unidos a todos os seres, num caminho que leva ao verdadeiro altruísmo, à realização do bem, além do bem e do mal, mas desse sumo bonum, tornando-vos e a cada um de nós, não um ser agente no mundo, mas a própria expressão da unidade viva, daquilo que incognoscível se faz vivente no mundo, em meio à humanidade, através de cada um de nós. Que em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, possamos ir além da própria dor e do sofrimento, descobrindo que não há outra razão para viver senão a honra de servir e ajudar a todos os seres na realização desse potencial de vida. Paz a todos os seres.